bom dia a todos vocês. Esse é o seu canal, Momento com Jesus, do seu café da manhã. Nessa sexta-feira, dia 7/4 de 2023, especial Semana Santa. Hoje o assunto é de vital importância. Aliás, interessa a todas as igrejas do Brasil e do mundo também. Um assunto de grande repercussão e também de grandes dúvidas. Quem realmente pode participar da Santa Ceia do Senhor? Estaremos dividindo essa matéria em 3 partes. Antes da Santa Ceia, durante a Santa Ceia e depois da Santa Ceia. Em cada situação, estaremos citando textos para comprovar. Estaremos citando Mateus, Marcos, Lucas, João e depois Coríntios. Vamos começar então, antes da comemoração, onde está lá em João, capítulo 6, versículos 53 a 56. Vamos ver? Assim relata João: respondeu-lhes Jesus: em verdade, vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. É muito importante, antes de continuarmos essa matéria, a gente prestar bem atenção nas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus, lá em João capítulo 6, dos 53 ao 56. Esse capítulo 6 de João, ali mostra que Jesus estava tentando explicar para os judeus, inclusive fala ali sobre a murmuração dos judeus. Jesus estava tentando explicar para eles que ele era o verdadeiro pão da vida que descia do céu. E quem comesse da sua carne e bebesse do seu sangue, teria a vida eterna. Então vem mostrando ali que não existe nenhuma distinção de classes, né? Ou você pertence a tal classe, você pode. Você não pertence a essa classe, então você não pode. Então, antes, da celebração, Jesus não fez uma distinção de classe. Muito pelo contrário. Ele justamente disse: quem não beber do meu sangue ou comer da minha carne, não terá vida nessa pessoa, conforme João. Agora vamos passar para o acontecimento. Olha só que o relato, vamos estar falando sobre Lucas, O relato ainda está com Jesus, Sobre o Jesus e os apóstolos. Vamos ler? É Lucas capítulo 22, 19 e 20. Assim diz o relato de Lucas: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: este é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhante, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o meu cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Bom, agora vamos estar vendo o relato em Mateus, Segundo Mateus, o capítulo é o 26, do 26 ao 28.
Assim relata Mateus. Enquanto comia, tomou Jesus um pão e abençoou, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Agora estaremos vendo o último relato em Marcos, capítulo 14, versículos do 22 a 24. Vamos ver? Sim, diz o relato em Marcos. Enquanto comia, tomou Jesus um pão e abençoou, e o partiu, e lhes disse, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. O que podemos entender dessas três passagens de Marcos, de Mateus e de Lucas? Se analisarmos profundamente, nenhum momento, enquanto Jesus celebrava com os 12 apóstolos, nenhum momento Jesus fez uma distinção, desfavorecendo uma classe e favorecendo outra, ou dizendo assim: somente vocês, tal classe, vocês que pertencem a tal classe, vocês podem comer. Os que pertencem a outra classe não podem comer. Então Jesus não fez isso em nenhum momento. Muito pelo contrário, ele pediu que fizesse isso em memória dele. Então é muito importante, se analisarmos conforme eu iniciei a matéria, em João capítulo 6, de 53 a 56, Jesus deu uma advertência ao contrário. Ele disse assim: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terá vida nele. Então Jesus já fez ali uma consideração, uma análise em geral, para toda a humanidade. Ele disse ali para não ter rejeição, sobre o corpo e o sangue dele. Então isso foi antes. Durante a consideração, durante o acontecimento nos 3 livros, Jesus em nenhum momento desfavoreceu uma classe e favoreceu outra classe. Então, onde veio a advertência? Ou seja, comer indignamente, conforme relatado lá em Coríntios, a igreja de Coríntios, onde Paulo relata lá. Então, vamos entrar agora na fase final, que é depois de Jesus. Consideramos antes Jesus falando, palavras de Jesus falando com os judeus, a murmuração, antes, durante, quando Jesus estava com os apóstolos, também não houve nenhuma distinção de classe ou favorecimento de outra classe. Agora nós vamos entrar na fase de advertência, citada pelo apóstolo Paulo, para a igreja de Coríntios, que está lá em 1 Coríntios, o capítulo é o 11, do 23 ao 30. Vamos ler? Assim relata Paulo: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes o que beberdes,
em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Chegamos à parte principal, da nossa consideração, conforme lida aí pelo apóstolo Paulo, para a gente poder entender. Se a gente ler toda a passagem, de Coríntios do 11 ao 30, você vai ver ali que o apóstolo Paulo, ele está advertindo a igreja de Coríntios, porque havia alguns homens com atitude suspeitas, até de embriaguez, alguns glutões. Então vem mostrando ali que alguns homens não estavam, com respeito à consideração daquele dia tão sagrado que é a Santa Ceia do Senhor, Mas o apóstolo Paulo disse que aquele que comer indignamente estaria, sendo culpado pelo corpo e o sangue de Jesus. Então é interessante a gente entender toda essa passagem, não só um versículo da Bíblia, entender toda a passagem. O porquê o apóstolo Paulo estava justamente relatando sobre comer indignamente. Conforme o apóstolo Paulo falou, que há entre vocês alguns doentes, Mas o ponto interessante é que o apóstolo Paulo fala: examine e coma, Que eu vou até aqui ler para vocês, que é o 11:28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, o que o apóstolo Paulo quis dizer? Que a pessoa, entendeu? Tem que se examinar a si mesma, Ou seja, todos nós somos pecadores, somos sujeitos a erros. A partir do momento que queremos fazer mudanças na nossa vida e seguir a Jesus, procuramos andar no caminho dele. A partir do momento que queremos participar, conforme Jesus disse, que quem não comer da sua carne e beber do seu sangue, não terá vida em si. Então, a partir do momento que estamos ali, na igreja, para participar dos emblemas, estamos com a nossa vida em respeito, a Jesus, não estamos ali embriagado ou com alguma conduta suspeita, estamos ali porque realmente estamos arrependidos, queremos realmente aceitar a Jesus como único Salvador das nossas vidas. Então, não estamos ali indignamente, pois mesmo o apóstolo Paulo falou: examine-se a vocês, conforme aqui no 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma. Olha só que interessante, O próprio apóstolo Paulo, ele fez uma advertência àqueles homens, da igreja de Coríntios, que estava com atitude suspeita, mas mesmo assim ele diz: examine-se a cada um e coma. Por que ele falou que coma? Porque o apóstolo Paulo já sabia que Jesus já tinha advertido, pois aquele que não comer da carne e não beber do sangue, não teria vida nele. Então lá na frente, depois, o apóstolo Paulo já exortava a igreja de Coríntios para que analisasse cada um a si próprio e coma.
mostrando realmente que a partir do momento que queremos fazer as mudanças, a partir do momento que queremos mudar a nossa vida, queremos seguir a Jesus Cristo, queremos o perdão dos nossos pecados, estamos realmente libertos e aprovados para comer do pão e beber do vinho, conforme Jesus salientou em João 6, 53 a 56. Enquanto há fatos, não há argumentos. Jesus falou. Antes, Jesus, quando esteve ali com os apóstolos, comemorou, não advertiu. Depois, a advertência, comer indignamente, veio através do apóstolo Paulo para a igreja de Coríntios. Mesmo com a advertência, o apóstolo Paulo falou: examine e coma. Entenderam aí, meus irmãos? Realmente não há distinção de classe ou não. Não existe classe especial e uma classe que não é especial. Todos que estão ali em respeito, que querem o perdão de seus pecados, estão libertos para comer do pão e beber do vinho. Muito obrigado, meus irmãos. Esse foi mais um momento com Jesus, em especial a Santa Ceia do Senhor. Vocês já seguem o pastor? Ainda não? Então vamos lá. Ajude o pastor a publicar as boas novas de salvação. Vocês ajudando o pastor, outras pessoas terão oportunidade também de aprender. A partir do momento que vocês se inscrevem no nosso canal e compartilha também, vocês estão pregando também, vocês estão já participando da pregação das boas novas, conforme Mateus 24:14. E Deus certamente se alegra com a atitude de vocês. Então vamos lá? Ative o sininho, se inscreva no nosso canal, fique por dentro diariamente da palavra de Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Esse foi mais um momento com Jesus, do seu café da manhã. Muito obrigado e até amanhã.